Olá, povo abençoado, começando agora o nosso programa Tempo de Consagração, um programa da Comunidade Batista do Bueno. Assista agora uma mensagem ministrada pelo nosso pastor Carlos Fernandes. Deus nos abençoa para abençoar. Vamos falar juntos? Deus nos abençoa para abençoar. É estranho um cristão que recebe a bênção de Deus e não partilha com outras pessoas. A gente vive uma geração de crentes que pede, mas não partilha, não compartilha. E o Salmo 67, a gente vê justamente a repetição da bênção araônica lá de Crônicas, e ele diz justamente que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Então, quando Deus traz uma bênção para nós, Deus tem interesse de que essa bênção chegue até outros lugares. Então nós somos abençoados para abençoar. É a primeira lição que a gente precisa tirar do Salmo 67. Nosso Deus está disposto a abençoar, mas a pergunta é: você está disposto a partilhar? A compartilhar? Né? Eu tenho uma experiência de ministério de algumas pessoas com quem nós oramos. Pastor, ora para passar no vestibular. Oramos, passou no vestibular. Pastor, ora agora para que eu possa terminar o meu curso. Oramos, terminou o curso. Pastor, ora agora para o casamento. A gente orou, casou. Pastor, ora agora para melhorar o emprego. Oramos, Deus abençoou. Pastor, agora os filhos. Oramos, Deus deu os filhos. E aí? E aí? O que acontece? Quantas pessoas sabem que você é um abençoado de Deus? Com quantas pessoas você compartilha a bênção que você recebeu do Senhor? Nós devemos reconhecer as bênçãos de Deus, mas nós precisamos partilhar as bênçãos de Deus. Compartilhar as bênçãos de Deus. Oh, queridos irmãos, lembro de Jesus, quando ele avistou os 10 leprosos, e aí só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer a Deus. Que o nosso coração não seja ingrato, incrédulo, mas que o nosso coração seja um coração sempre agradecido e comprometido com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Uma segunda lição que a gente tem aqui nesse texto, queridos irmãos, é que toda bênção tem um propósito. Fala comigo, toda bênção tem um propósito. Não é só para você enriquecer, se envaidecer, Deus me abençoou e tal. Não, não é isso não. Toda bênção de Deus tem um propósito, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Deus tem propósito de mostrar a glória dele, mostrar os propósitos dele, a vontade dele. Então, acho que nunca se falou tanto da volta de Cristo como está se falando aí. Ou falou bem ou falou mal, mas estão falando aí da volta de Cristo. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus tem propósito e nós precisamos viver o propósito de Deus. Todas as bênçãos que recebemos é para se conectar com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Então, você recebeu uma bênção de Deus, compartilha, leva essa bênção às pessoas. Uma outra coisa que também deve nos levar à bênção de Deus. A bênção de Deus precisa nos levar à adoração, ao louvor. Olha que ele diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te todos os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, ó Deus. O que Deus quer, queridos irmãos? Deus quer o verdadeiro louvor, amém? Deus quer o verdadeiro louvor.
Toda bênção é para que nós possamos louvar a Deus, declarar as bênçãos, declarar o louvor a Deus. E quantas coisas o Senhor faz, quantas coisas o Senhor tem feito. E quantas vezes nós não temos a alegria de louvar, de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Então louvem-te os povos, louvem-te a Deus, louvem-te. Queridos irmãos, nós precisamos louvar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque o amor de Deus é leal. Fala comigo, o amor de Deus é leal. Não falha, não falha, o amor de Deus não falha. Ele não falha, ele não chega atrasado, ele tem a hora certa, tem o propósito certo, e a bênção dele é justamente para que eu e você aprendamos a orar, a adorar a ele em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E é interessante que aqui o salmista, então, ele encerra nos mostrando que a disposição em adorar a Deus, a disposição em adorar a Deus. Versos 6 e 7. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e tremam e temam todos os confins da terra. Olha a confiança do salmista. Que a terra dê a sua colheita. Que Deus nos abençoe. E que todos temam o Senhor, temam ao nosso Deus. Que coisa interessante, queridos irmãos. Você confia assim em Deus? Você tem confiado assim em Deus? Assim que nós estamos vivos para a honra e glória de Deus. Nós estamos vivos para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos vivos para louvar a Deus, reconhecer as bênçãos dEle, reconhecer o cuidado dEle, a provisão dEle, o cuidado dEle em todos os momentos de nossas vidas. Deus, Ele nos dará colheita. Deus nos dará colheita. Qual a colheita que você está esperando no seu coração? Qual é essa colheita? E eu fico pensando assim, queridos irmãos, como nós temos uma dificuldade de viver em dependência, em perseverança, em confiança em Deus. Como nós temos essa dificuldade? Como o nosso coração fica em dúvida? Como a gente fica em dúvida? E nós não podemos. Amém? Nós não podemos. Nós precisamos tirar essa dúvida. Ele nos dará a colheita. Amém? Ele sempre nos dará a colheita. Porque a colheita não depende de nós. Deus sabe o que nós precisamos. O que eu e você precisamos. E aos seus Ele dá enquanto dorme. Então Ele nos dará a colheita. Mas o que Ele quer de mim e de você? Que nós entendemos a bênção dEle, que Ele nos abençoa para abençoar. Então a gente tem que se esforçar cada vez mais para servir a Deus. A gente tem que trabalhar cada vez mais para a seara do Senhor. A gente tem que cultivar cada vez mais a semente, espalhar a semente, semear a semente aos corações. Falar para as pessoas dessa fé, dessa confiança. A Baby teve a coragem de ir lá e falar, e a outra cortando ela, mas ela foi lá e falou. Mas não sei o que ela estava fazendo lá, mas foi lá e falou e deu o caminho. Não dá mais tempo para ficar em cima do muro, não dá mais tempo para ficar com conversinha mole. O povo de Deus tem que louvar e testemunhar e semear a palavra. É isso que é o tempo que a gente tem que fazer. E é isso que o Salmo 67 nos desafia. Confia em Deus, Ele derramará a bênção dEle, a provisão dEle. Não precisa temer, porque a colheita vai chegar e nós vamos colher. E a colheita vai chegar e nós vamos morar com Ele. E nesse tempo, eu e você temos que ter fé, temos que confiar, temos que agradecer, temos que testemunhar, temos que falar. Temos que confiar cada dia, acordar os olhos, abrir os olhos e falar: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, minha vida está nas Tuas mãos, minha família está nas Tuas mãos. Senhor, que hoje eu seja
instrumento da tua justiça. É isso que nós temos para fazer. Nós não podemos ser uma igreja que está dormindo, não, irmãos. Amém? Amém? Nós temos que ser uma igreja que está firme no Senhor, anunciando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Como eu gostaria que cada família, que cada irmão da igreja entendesse que são abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. E que nós vamos receber a colheita do Senhor. Por isso que nós louvamos, exaltamos e testemunhamos e anunciamos a palavra dele a tempo e fora de tempo. Então, querido irmão, fortalece a sua fé em Deus, amém? Vive para o Senhor, amém? E louva a Deus todos os momentos. E confia nele em todos os momentos. Não deixe a dúvida ficar criando raiz no seu coração e na sua mente. Martinho Lutero falava assim: você não pode impedir que os corvos voem pela sua cabeça, mas você pode impedir que os corvos façam ninho na sua cabeça. Então não deixe a incredulidade fazer ninho na sua cabeça, no seu coração. Não deixe a incredulidade ficar crescendo e fomentando coisa no seu coração, na sua vida, na sua família. Não deixe, alimenta a sua fé e louva a Deus e saiba que no tempo certo virá a colheita dele para a sua vida e para a sua família. Amém? Nós vivemos assim. Nós vivemos sabendo que Deus tem nos abençoado e que Ele tem propósito para nós e que nós o adoraremos para todo o sempre. Amém? Venha para o Cameló da Domoquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Você está realizado profissionalmente? As oportunidades para o seu crescimento profissional aparecem, mas você não está preparado? Nós temos a solução. Cursos em pós-graduação em 12 meses para alavancar sua carreira profissional. As oportunidades vão te escolher. Centro Universitário Alfredo Nasser Unifam. www.unifam.edu.br. No mundo digital de hoje, estamos constantemente cercados por telas brilhantes. Mas você sabia que essa exposição excessiva à luz azul pode afetar sua saúde ocular? Nas óticas Jesse você encontra as lentes com filtro de luz azul. Essas lentes inovadoras são projetadas para proteger seus olhos dos raios nocivos de luz azul emitidos por telas de computadores, tablets e smartphones. Não deixe que a exposição à luz azul comprometa sua saúde ocular. Visite as óticas Jesse hoje mesmo e descubra como as lentes com filtro de luz azul podem fazer a diferença para você. Óticas Jesse. Veja o mundo com clareza e proteção. Está chegando ao final do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham sido abençoados. E eu convido você a fazer uma visita aqui na Comunidade Batista do Bueno, aqui na Avenida T5. Temos reuniões aos domingos, às 9 horas com a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas com o nosso culto de celebração, às 18h30 com o nosso culto da família, nas quartas-feiras às 20 horas, culto de oração. E as demais programações, fica ligado nas nossas redes sociais. Então, um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro aqui, pela TV Capital 32.1.